Boa noite a todos. Com grande satisfação que nós nos reunimos mais uma vez aqui, né? Como todas as quintas-feiras. Eu vou passar os recadinhos, apesar de que todo mundo já sabe do andamento da casa, né? Mas é bom sempre a gente comentar, né? Os nossos trabalhos todos os dias, nesse horário, menos na quarta-feira, que é à tarde, e na sexta-feira, que são para dependentes químicos. Se eles não podem vir, que geralmente eles se recusam, né? Os parentes ou um amigo vem, escuta uma palestra, é diferente desta palestra de hoje, certo? Nós temos também a viagem que vai ser feita para Sacramento, em Araxá. Quem quiser participar, a saída dela é no dia 9 de outubro, é uma sexta-feira, às 10 horas, sai daqui, tem um ônibus que leva todo o pessoal e volta na segunda-feira, no dia 12 de outubro, às 3 horas da tarde. Então, sai daqui e volta aqui mesmo. O pessoal não precisa se preocupar com condução. E quem estiver interessado, é só procurar uma das pessoas da casa, né, sobre o pagamento, a forma de pagamento, que pode pagar em vez, tudo. E está tudo incluso. Ou a condução, ou a estadia lá, e lá mesmo para se movimentarem, né, para ir de um lugar para outro, está tudo incluso. E também sobre, nós fazemos as cestas básicas para as famílias carentes, né, e nesse mês de maio nós estamos precisando de arroz, óleo, feijão e café. A gente agradece a ajuda, né, então são 70 famílias necessitadas, né? Então é feita a cesta básica e elas levam todos os meses. Quem quiser participar, não precisa ser todos os itens, mas já trazendo um já é bastante, já ajuda bastante. E tem o curso básico da doutrina espírita, ainda tem, Socorro? Está tendo, mas tem vaga? Então, quem quiser participar ainda, não importa que já começou, mas se quiser participar, tudo bem. E também tem o primeiro e segundo ano, às quartas-feiras, às 8 horas. Acho que e de domingo, no primeiro e terceiro domingo, tem um trabalho para gestantes, às 9 horas. Elas vêm aqui, participam da palestra, explicações como lidar com o bebê, e no fim do curso elas recebem um enxovalzinho, né? Não precisa ser só pessoa carente. Qualquer outra pessoa gestante, sem ser carente, é bem recebida. Agora nós vamos... quem tem celular, se puder desligar. Obrigado. Agora nós vamos nos aquietando, deixando essa correria aí de fora, abrindo os nossos corações para esse momento tão importante nosso. Esse momento que nós nos dirigimos humildemente a Deus Todo-Poderoso, a seu Divino Filho, Jesus Cristo, agradecendo por todas as bênçãos que nós recebemos desde a última quinta-feira até hoje, pelas oportunidades que tivemos, pelos problemas que surgiram, mas nós, relutantes, confiantes no Pai, soubemos superar todos eles, e as felicidades, os momentos felizes que pudemos compartilhar com todos aqueles que estão ao nosso redor. Mais uma vez agradecemos a Deus a oportunidade do reencarne. Bendito isso, porque através do reencarne, dessas vidas sucessivas, nós vamos lapidando o nosso espírito. Nós vamos nos aprimorando, subindo cada vez mais para a escalada evolutiva. Que assim seja, em nome do Pai. Hoje quem vai fazer a palestra é o Silvio Costa e o tema de hoje, o tempo de cada um.
Primeiramente, uma boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver nessa noite, em todos os momentos da nossa existência, e que nós possamos também dar essa abertura a esses bons espíritos, a Jesus e a Deus. Por que não? Porque muitas vezes parece que nós nos desligamos do que do que vem do alto. Na correria do dia a dia, das sensações que nós temos, das coisas materiais, das preocupações. Não estou dizendo que são preocupações que não são válidas. Com certeza são as preocupações familiares, do trabalho, dos relacionamentos. Nós estamos aqui para isso. Então, nós esperarmos que nós não tenhamos problemas aqui é algo extremamente complicado. E isso, infelizmente, eu informo. Essa encarnação, nós estamos aqui para passar por essas dificuldades. Mas já bastam aquelas que são necessárias e que a gente não crie mais problemas, mais dificuldades. Porque muitas vezes nós temos lá, alguns justificam os problemas, né, ou os problemas de relacionamento com algumas pessoas, como problemas de outras existências. Que nós sabemos que nós somos espíritos que passamos por diversas vidas. E quando nós chegamos nessa, vamos dizer, nós estamos nessa, e, não, é porque esse fulano, ou minha mãe, o meu filho, é um problema de outras existências. Porque nós adoramos jogar essa responsabilidade ainda da nossa falta de felicidade, nossa falta de alegria, no outro. É a prática da terceirização da culpa. Naquela piada, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Simples. Só que a vida não é bem assim. E os problemas pelos problemas, eles não adiantam nada. Porque eu posso ter vários problemas e não aprender nada com isso. Me tornar somente uma pessoa amarga, uma pessoa triste. Mas será que é para isso que nós temos todas essas dificuldades? Será que é por isso que nós temos os ditos parentes difíceis? Por isso que nós temos as dificuldades financeiras, as dificuldades de saúde? Não, tudo isso tem um fundamento. E a lição de hoje, o título da lição, O Tempo de Cada Um, ele vem muito tratando não só do problema, mas principalmente como nós nos comportamos perante o problema. O tempo de cada um, ele fala diretamente sobre a tolerância. E nós vivemos numa fase de muita intolerância. Vendo televisão essa semana, teve uma matéria num determinado programa falando sobre os haters. Né? O que é ser hater? É aquele ódio gratuito. Por exemplo, eu vejo um mendigo na rua, isso do caso mais grave para o mais comum, tá? Então vamos lá. Por exemplo, os casos mais graves, eu vejo um mendigo na rua, eu estou com raiva da sociedade, eu vou e agrido esse mendigo. Por raiva do mundo. Ou, muito simplesmente, eu tenho lá as mídias sociais, por exemplo, o Facebook, e tem lá uma determinada situação e eu começo a agredir aquele personagem, aquela pessoa, ou simplesmente, algo muito comum atualmente, o governo, os políticos. E eu começo a ofender mesmo. Eu começo a falar, que a presidente é não sei o quê, né? E que ela não sei o quê. Vamos fazendo julgamentos de forma que não tem nada a ver com a situação. Essas são as pessoas que são chamadas pessoas de ódio gratuito. Porque eu posso não gostar do governo, eu posso não gostar da situação, da forma que é conduzido, eu posso não gostar de nada disso. Mas não me dá o direito de agredir o outro publicamente. E a gente esquece que mídia social, ou mesmo que nós falamos publicamente, tudo isso faz parte do universo a partir do momento que nós lançamos. Se através do pensamento nós já criamos transtornos, já arrumamos mais problemas do que nós
temos já, geralmente, imagine quando nós lançamos o ódio dessa forma. E sabendo que é de gotinha em gotinha que o copo transborda. Fala assim, mas eu ofendi mesmo, eu escrevi lá que o fulano é determinada coisa. Tudo bem, só que vai somando chega um determinado momento que um desesperado, um que está mais desequilibrado do que todo mundo, vai jogar uma bomba lá para acabar com todo mundo. E é isso que nós esperamos do mundo? E não, pessoal. Por quê? E isso fala assim, nossa, o que leva uma pessoa a cometer um crime, uma violência dessa? Não é só ela, mas é principalmente o meio que ela está inserida. E o meio, quem constrói o meio? Somos nós. E eu sou responsável pela situação também atual que nós vivemos. Tanto do macro, que nós vamos pensar do mundo, como também dos pequenos grupos. Por exemplo, o grupo familiar. E para um também menor ainda, que é o grupo, que não é um grupo, é o indivíduo. Por isso que nós sentimos tantas vezes tanta angústia, tanta solidão, tanta ansiedade. Porque nós não conseguimos, muitas vezes, nos tolerar. E isso realmente é muito triste. E nós não podemos ficar dentro dessa redoma de problemas e não começar. Nós temos que procurar visualizar um pouco mais para o lado de fora da janela. E como é que nós fazemos isso, né? Sabendo que a tolerância, como a lição traz aqui, a tolerância é uma virtude ainda muito rara na atualidade. Mas não é só isso. Tem outras tantas virtudes ainda que nós precisamos desenvolver. E que nós sentimos até falta em alguns momentos. Quem não gostaria de ser mais tolerante? A tolerância, ela permite viver em harmonia junto a quem pensa e age de forma diferente. E nós temos dificuldade em nos relacionarmos com pessoas que pensam diferente de nós. E aí nós escolhemos duas alternativas. Ou nós agredimos, né? Às vezes não é nem verbalmente, nem muito menos fisicamente, mas nós não queremos essa pessoa próxima, nós nos afastamos totalmente. Ou numa outra situação, que nós nos tornamos pessoas indiferentes. E eu acho que essa é a mais grave. Porque quando você não gosta de alguma coisa e é encrenqueiro com alguma determinada situação, mostra pelo menos que você está, entre aspas, vivo, né? Que você está ativo naquela situação, que aquilo te incomoda. Quando nós somos indiferentes, mostra que nós não temos reação nenhuma. E que nós não temos reação nenhuma, nós somos totalmente mortos em relação àquela situação. E isso mostra uma frieza ainda de sentimentos que ainda é um passo atrás. Não dizem que o amor e o ódio estão muito próximos? E nós vemos que os casos de desequilíbrio espiritual por influências negativas aí de outros espíritos, ela se dá pelo quê? Na maioria das vezes é por amores não compreendidos. Eu não estou falando só no relacionamento homem e mulher, mas em todo tipo de relacionamento. Porque existiu em algum momento um encantamento, esse encantamento se desfez, uma das partes se sentiu ferida e vai tentar procurar o quê? O desequilíbrio da outra parte, atormentar a vida da outra parte. E nós, quando nós nos colocamos como vítimas da situação, seja de desencarnados, ou seja, simplesmente nos sentindo perseguidos por alguma pessoa ou por uma determinada situação, nós também estamos sendo intolerantes. Nem todos são obrigados a gostar de nós. Nem todos são obrigados a entender o nosso ponto de vista. E nós temos que respeitar. Porque, na maioria das vezes, nós também agimos da mesma forma. Nós criticamos a forma do outro pensar, a forma do outro se postar, a forma do outro, muitas vezes, se vestir.
E na essência, o que isso significa? O que é o outro? Nós adoramos julgar o comportamento do outro. Nós adoramos apontar o dedo. Só que nós ainda... E aí chegam... Aí são etapas, né? Primeiro é esse, nós apontamos o dedo do outro. Depois nós tentamos nos colocar no lugar do outro. É uma etapa importante? É uma etapa importante. Mas muitas vezes não é uma certa até... Vou usar uma palavra aqui, tá? Não sei se é a mais adequada. Uma certa prepotência nossa. Nós queremos nos colocar no lugar do outro. Tentar explicar o ponto de vista. Todos nós somos criados por Deus, simples e ignorantes. Qual é a única fatalidade que acontece na nossa existência? Nessa existência como encarnados, é a desencarnação. E como espírito, a única fatalidade, o único ponto final que nós vamos chegar ali é na perfeição, é na felicidade plena, como está lá no livro dos Espíritos. Esse é o ponto que todos os espíritos vão chegar. E nós não estamos fora desse grupo. Todos nós seremos felizes. Então, como é que nós chegamos nessa felicidade? É através do nosso desenvolvimento moral e intelectual. Como é que nós desenvolvemos o intelectual? No aprendizado. Ponto. Sabendo o quê? Que para aprendermos e termos sabedoria sobre determinada coisa, nós temos alguns elementos. Um deles é a informação. Por exemplo, eu venho aqui numa palestra e eu capto uma informação, uma questão do livro dos Espíritos, por exemplo. Questão número 1, que é Deus? Aí nós vamos lá, nós temos essa informação. Depois disso, nós vamos desenvolver o entendimento sobre essa questão. Eu vou começar a entender o que quer dizer isso daí, o que é Deus. Não é só entender a resposta, mas entender também a profundidade da pergunta. Isso não só nessa questão, mas em tudo na vida. Então eu tenho que entender o problema para entender também a solução e a resposta dele. E aí, a outra etapa é desenvolver o quê? Depois que eu aprendo isso daí, e eu tenho esse conhecimento, eu tenho que colocar isso em prática e transformar isso como uma filosofia de vida. E como é que eu faço isso? Só através da maturidade. Essa maturidade, ela não se dá única e tão somente só pela situação e pelo conhecer, mas também algumas vezes leva tempo. Nós temos o mesmo ponto de vista, com a mesma informação hoje e daqui a um ano? Não, nós amadurecemos e começamos a aplicar essa situação, essa condição, nas situações do dia a dia. E é nessa aplicação do dia a dia que nós captamos o conhecimento intelectual e essa sabedoria. E muito parecida é a condição da evolução moral. Aonde está a evolução moral? A evolução moral está o quê? Na ausência, primeiramente, do bem em nós. E aí, na ausência do bem, nós cometemos vários problemas, vários erros, criamos vários problemas, cometemos vários erros. Depois disso, nós vamos não corrigindo os erros, não é isso. Nós não estamos aqui para pagar dívidas. Nós estamos aqui única e exclusivamente para aprender. Não é porque em outra existência eu causei a desencarnação de alguém que nessa existência eu vou ter que desencarnar por alguém fazer alguma coisa contra mim. Não. Eu não preciso disso. Eu preciso aprender com a situação e não fazer mais. E entender que isso não é positivo para mim. Eu estou dando um caso meio drástico, mas é em tudo. Eu preciso reencarnar com a doença para aprender com ela. Ela pode ser um instrumento, mas será que necessariamente nós precisamos da doença? Nós temos a doença não por castigo ou pagamento, nós temos por necessidade de aprendizado. E esse conceito muda tudo. Muda a nossa visão de mundo. Porque porque eu vou, a partir dos pequenos problemas, eu vou começar a entender o quê? Que eu preciso aprender com isso. E aí eu vou me tornar uma pessoa mais tolerante comigo mesmo.
E aí, nessa trajetória, nós temos várias experiências, cometemos vários erros, até chegarmos aí, vamos dizer, caminharmos na nossa linha evolutiva. E aí, por várias e várias encarnações, nós vamos coletando e vamos amadurecendo. Então aí nós nos colocamos. É simples se posicionar no lugar do outro. Se cada um passa por todas as suas experiências, tem as suas vivências diferentes, passam por todas aquelas situações, é tão simples assim? Se nós pegarmos o mais bruto dos ditadores, de todos esses daí, dos facínoras da humanidade, toda a história, nós vamos visualizar o quê? Se a gente pegar lá no íntimo, o que levou esse espírito a cometer esses erros, não foi o mal pelo mal. Foi algum item que causou um grande desequilíbrio a ele, que o fez se comportar dessa forma, nessa situação. Ah, mas ele não merece ser punido, julgado por tudo isso? Olha, nós temos a lei para ser cumprida. Só que nós não podemos odiar de forma gratuita qualquer ser, qualquer pessoa. O próprio exemplo do que nós falamos do Hitler. Alguma coisa o levou a cometer aquela situação, levar aquele povo àquele sofrimento. Explica, justifica? Não justifica, mas explica a situação. Ele poderia ter escolhido outro caminho? Poderia. O traficante que está lá dominando uma determinada comunidade, ele poderia escolher uma outra situação para a vida dele? Poderia, mas o que levou ele ali àquela situação? Será que se nós julgamos, por exemplo, aquele pessoal lá do Oriente Médio, que são os homens-bombas que matam, será que se nós tivéssemos nascido naquela situação, no meio daquele povo, será como é que nós iríamos nos portar? Será que nós não iríamos também vestir a bandeira e sair dali torturando os outros? Ah, não, mas por isso que eu não nasci lá. Mas nós nascemos aqui nessa situação, num país maravilhoso, mas também com situações de terceiro mundo, de pobreza, que nós esbarramos, da mesma forma que nós tropeçamos em carros milionários, nós tropeçamos com pessoas morrendo de fome na rua, abandonadas na rua. É muito simples ser frio e julgar uma situação pela outra. Uma pessoa que nos agride num determinado ponto aí do nosso dia, alguma coisa levou. Não quer dizer que ela esteja certa ou errada, mas alguma coisa justifica aquilo. Por quê? Porque também nós temos vários momentos de pleno desequilíbrio. Pode ser que nós não externamos isso no dia a dia. Já temos um pouco mais de controle da nossa agressividade. Mas cada um conhece as suas dores e as suas dificuldades. Algumas vezes em partes. Porque também nós temos coisas dentro de nós que muitas vezes estão totalmente adormecidas. Será que eu conheço toda a raiva que eu tenho dentro de mim? Será que eu conheço toda a agressividade? É muito difícil dizer que sim ou que não. Porque tem algumas... Será que nós, em determinadas situações que nós passamos, em alguns conflitos que nós vemos as pessoas reagindo de forma... Será que se nós estivéssemos ali naquele momento, como é que nós iríamos? Um exemplo, tem pessoas que passam por dificuldades financeiras e se comportam de forma tranquila. Outras se desesperam, se desequilibram. Outros, quando tem a perda de uma pessoa da família, fica totalmente agressiva, triste, ou entra em depressão. Outras não, conseguem. E não é uma questão religiosa. Tem muito espírita que entra em depressão pela desencarnação de uma pessoa da família, que entra em total desequilíbrio, mesmo sabendo, tendo a informação que a vida não termina aqui. Pessoal, eu não estou falando, eu estou falando de expositor, espírito, dirigente de casa espírita, pessoas que falam do espiritismo o dia todo, que entram em total desequilíbrio. Como tem outras pessoas que têm muito mais. Ah, é porque ela gosta mais? Não, porque aquilo é o ponto fraco dela. Cada um tem o seu ponto fraco.
Uns é relacionado a dinheiro, outros a relacionamento, outros a problemas familiares, outros a doenças. Não tem pessoas aí que ficam doentes e mesmo assim levam a vida de forma que servem até como exemplo para outras? E não tem tantas outras que descobrem um problema de saúde e ela cria um outro problema que é a depressão? Não é algo extremamente comum a gente ver esses dois paradoxos aí? Essas duas diferenças? E nós, como é que nós nos comportamos frente a isso? Qual é a nossa tolerância perante essas dificuldades do mundo? Nós estamos preparados para o mundo? Nós somos seres preparados? Por exemplo, nós somos seres preparados para a morte? E isso não é uma questão de ser preparado, não é nem nesse ponto, né, que a gente quer chegar. Mas, se nós não somos preparados a isso, por que nós vamos exigir do outro essa compreensão? Por que nós vamos exigir do outro para o outro me aceitar? Para os outros nos aceitarem, né? Então nós temos que desenvolver o quê? A tolerância com a sociedade que nós temos, com as pessoas que nós convivemos e consigo mesmo. Sabendo que aprendendo a ser tolerantes com as nossas dificuldades e sermos cada vez mais sinceros com os nossos problemas, com as nossas falhas, isso não é ser vítima, tá, pessoal? Se colocar como inferior, não é. Porque muito mais forte é quem sabe encarar de frente, né? Como se, desculpa, não tem como encarar de lado, né? Então, encarando isso daí, nós só temos uma condição, é de nós nos enxergarmos. E a partir daí nós vamos começar a entender um pouco mais o outro. A primeira situação é nos tolerarmos. E para tolerarmos a nós mesmos, nós precisamos desenvolver várias coisas, mas principalmente a vontade de evoluir, a vontade de sermos melhores. Esse é o primeiro ponto. Quando nós falamos de tolerância com o outro, nós estamos falando da dificuldade do outro. Se nós temos as nossas, o outro também tem a deles. E eu não estou falando de simplesmente, como nós já comentado, não é só aceitar por aceitar. Eu não vou aceitar os malfeitos, né, do outro só por aceitar, por querer ser bonzinho ou por evitar discussão. Eu tenho que compartilhar isso. A relação ela está aí. Eu não estou dizendo nos momentos graves de chatice, de cobrança, de exigência, mas de amizade, de entendimento do processo que o outro está passando. E isso serve para todos os aspectos da vida e em todos os papéis que nós desempenhamos. Como pai, filhos, mães, marido, mulher, companheiro de trabalho, da casa espírita, né, político, qualquer que seja. Nós temos que entender que o outro tem o direito da posição dele. Mas nem por isso nós temos que totalmente aceitar essa situação. Tenho trabalho aqui com os dependentes químicos, né? E eu fiz, num dos trabalhos, nós organizamos, numa época, um evento sobre dependência química para os familiares. Né, que era um ciclo de palestras, foram 4 semanas, eram seminários de meio-dia, e uma coisa que me deixou muito impressionado foi dos especialistas espíritas, né, falando para os familiares que muitas vezes era necessário não aceitar o filho. E aí eu falei assim, mas peraí, como não aceitar? Isso não é fraterno, isso não é tolerância. E aí eu comecei a entender na explicação que um dos pontos de você não aceitar era que você não aceitava aquilo que ele fazia. Ao invés de passar a mão na cabeça e de apoiar aquilo, isso nós sabemos que muitos pais são totalmente coniventes. Porque eles acham que, sendo coniventes com aquilo, eles aproximam os filhos. Não. Muitas vezes esses filhos destroem a família toda. Isso é algo muito comum.
E não só das drogas, tá, pessoal? Quem não teve história de família aí, de pessoas com problemas de álcool, que ele destrói a família toda. E ser tolerante não é ser tolerante com a situação. Não é aceitar e ser conivente. Não é nesse sentido. É no sentido pleno e único de tolerar os erros do outro, entender o erro do outro. Mas não quer dizer fazer parte do erro do outro. É procurar ajuda. É não perder a vontade em ajudar o outro. Sabendo que num determinado momento o outro pode reagir. Vai chegar no momento. E aí é mais pleno. Tristemente, às vezes, como encarnado ou como desencarnado. Mas é necessidade dele desenvolver. E nós não podemos desistir. Se nós estamos falando de algo tão grave, imagina nas coisas menores. E muitas vezes nós desistimos do outro por coisas muito pequenas. E eu não estou falando nem dos relacionamentos, estou dizendo das amizades, por exemplo. Nós não aceitamos sermos contrariados. Principalmente dentro, por exemplo, de uma instituição religiosa, né? Ou por eu ter alguns pontos de vista. Às vezes, por eu ir no centro espírita e vir assistir uma palestra, eu me coloco numa situação daquele que chega em casa porque foi para o bar, eu me coloco numa situação superior a ele. Né? E a gente sabe que não é bem por aí. Cada um está no seu momento. Cada um, né, ao seu tempo. O tempo de cada um. Ele está aí para que cada um vai ter a sua chegada, um determinado patamar de evolução, conforme a cada um, segundo as suas obras. E para finalizar, várias são as histórias que os espíritos nos trazem. Eu não vou lembrar não vou falar de nenhuma específica, mas todas as vezes que nós agimos com intolerância, nós estamos parando no tempo. Nós não estamos vivendo o mundo que nós estamos encarnados. Nós estamos, porque a vida, ela está para ser usada. E o que é usar a vida? Usar a vida é aprender a conviver com todos esses pontos. É vivermos como espíritos. Eu não sou eu não sou um corpo físico que tem um espírito. Eu sou um espírito que está vivendo num corpo físico. E que eu trago uma trajetória de vida espetacular. A trajetória de cada um aqui, com certeza, é linda. Por quê? Porque nós já temos vários acertos e vários erros. Né? O erro, ele faz parte. Não tem jeito. Porque só a partir daí também que nós vamos começar a enxergar algumas coisas. Mas chega um determinado momento que para nós mesmos, para a nossa consciência, algumas falhas, elas começam a não fazer mais sentido. Não é que elas não são mais aceitas. Eu posso errar o quanto eu quiser. Certo? Deus nos dá essa possibilidade. Deus não precisa ser tolerante conosco. Porque Ele entende. Deus e Jesus sabem com quem eles estão lidando. Eles sabem, conhecem as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas falhas, o nosso repertório amplo de problemas, de fraquezas, de preguiça, de desinteresse. Eles conhecem tudo isso. E só quem necessita de tolerância é quem não entende o outro. Não o outro no ponto de vista dele, na aceitação, mas que o outro também que esse é um espírito imperfeito, no nosso caso, como nós somos, e eu só preciso tolerar e perdoar a quem me agride. E que cada vez mais essas falhas do outro nos atinjam menos. Que nós evitemos, que nós nos fechemos a tantas influências de ódio, de raiva pelo outro. Então nós precisamos sairmos um pouco da mesma forma de nos fecharmos essa situação, sairmos um pouco também, né, dessa única visão
que o outro é contra mim, síndrome de perseguição, nos colocarmos contra o vítima e lembrarmos que todos nós somos filhos de Deus. Né? E se todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos irmãos. Diferentes? Qual o problema? Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre. Agora, se alguém tiver alguma pergunta ou colocação. Foi muito bem esclarecida a palestra, né? Ou ninguém entendeu nada. Não, com certeza Ou todo mundo dormiu durante a palestra, né? Foi muito bem. Tem as duas coisas. Boa noite. Boa noite. Olha, eu tenho várias dúvidas. Eu não sei nem por onde começar, vou tentar explicar. Por quê? Porque parece que você conviveu comigo o dia de hoje. Tive essa impressão. Por quê? Porque eu me sinto, tá? Eu só estou falando de mim, com relação ao meu trabalho. Eu quero ajudar o máximo, né? Como a gente faz aqui, a gente sabe que não é possível, mas a gente tenta. E aí eu me sinto, tem horas que eu me sinto deixada de lado. E aí eu não sei se eu estou sentindo carência daquela amizade, porque eu sinto falta de amigos. Eu sinto falta, eu gosto de ter amigos, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ter carinho pelas pessoas. E aí eu sinto que aquela pessoa que você ajudou, ou que você pelo menos tentou fazer alguma coisa diferente, ela te deixou de lado naquele momento que você queria que ela te desse um abraço, ou acolhesse, ou de alguma forma. E aí eu fico vendo assim, será que eu estou tão carente assim, estou com uma carência muito grande, que eu sinto essa falta? O que é isso? Como compartilhar com tudo isso? Hoje eu preferi me isolar, né? Até para não, talvez foi até erro meu, para que eu não compartilhasse daquilo, porque eu não me senti bem. Acho que foi até culpa minha mesmo, que eu me isolei, eu não quis compartilhar de um momento que foi assim mais amistoso, mais alegre, porque eu não fazia parte de mim. Eu achei que eu não, deixa eu ver como eu diria, não fiz parte daquilo tudo, porque meu pensamento parece que estava sendo diferenciado de tudo aquilo que eles estavam pensando. Não sei se eu consegui explicar. Pergunta muito complicada. Passo, próxima pergunta. Brincadeira. Assim. Existem... acho que todos nós, independentemente do círculo que nós estamos envolvidos, às vezes até nas instituições religiosas, né, nós, por vários momentos, passamos por essa situação. Que nós não somos amparados, ou que nós estamos nos sentindo sozinhos. Isso esse é um grande mal. A pior solidão é a solidão que nós sentimos quando nós estamos cercados por pessoas. E isso serve em todos os aspectos. E isso não é tempo, né? Isso não é o tempo que a outra pessoa está do nosso lado, mas é a sensação de nós sentirmos sozinhos, que nós não estamos não tem ninguém próximo. Por um outro lado, nesse lado mesmo, nós temos que entender o seguinte: as pessoas só nos dão aquilo que elas têm. É muito frio falar assim, é muito difícil, doloroso. Mas é a verdade. O outro só dá aquilo que ele tem naquele momento. Se ele tem o coração cheio de amor, de paz, de fraternidade, ele vai perceber que você está nessa situação e ele vai te acolher. Não tem pessoas que nós nos sentimos bem só de estar do lado dela? É como se nós estivéssemos ali amparados só por algumas situações. Como tem outras pessoas que nós convivemos no dia a dia, somos próximos e nos sentimos sozinhos. Agora, aí é uma reflexão para você. Se você está exigindo demais dessas pessoas, aí com certeza você está se sentindo carente.
E isso não é só para você. Estou usando o seu exemplo, é o que você falou, para todas as relações. Que também nós temos momentos de carência. E nós temos que procurar algo que complete, que nos complete. Né? É impossível ser feliz sozinho, como dizia o Vinícius de Moraes, ou Tom Jobim, agora não lembro. Não é. Porque a nossa evolução ela é individual. Nós precisamos do outro para evoluirmos. Porque é nesse dia a dia aí que nós vamos nos pulindo. Nesse atrito que nós vamos nos pulindo. Então você precisa entender, precisa verificar, não entender. Precisa verificar se não, às vezes você não é que você está destoando dali. Está exigindo alguma coisa que naquele momento as pessoas não podem dar. Né? Eu sou muito cobrado, por exemplo, aí falando do meu trabalho, porque tem algumas pessoas que se sentem carentes. Fala assim, Silvio, você não está dando atenção, a pessoa está se sentindo desprestigiada, porque você não está dando atenção. E às vezes não é só os funcionários da empresa, não, são os próprios clientes. Eles se sentem desprestigiados às vezes. Mas são momentos que eu não posso dar isso. Por quê? Porque eu não tenho naquele momento. Eu estou colocando a minha energia. É a melhor situação? Não é. Por quê? Nós temos que observar tudo que nos cerca. Mas também, quando nós estamos do outro lado, termos essa sensibilidade. Que se tem algo que não está, eu tenho que procurar uma forma de me suprir. Muitas vezes, de forma equivocada, nos relacionamentos, os casais se sentem dessa forma e se procuram uma outra pessoa, um amante. Né? Não é disso que eu estou falando, e não é o caso. Mas é procurar... procurar o quê? Porque as pessoas elas ficam infelizes numa relação, independente de ser amorosa ou não, e ao invés dela procurar se motivar para o outro a sentir atraente, não na questão física somente, mas na questão de energia, o que o outro se faz? Ele se fecha, se afasta, exclui, e principalmente no trabalho. Quando nós nos sentimos assim, nós saímos totalmente fora. Né? Nós deixamos de lado. Obrigada. Sim, a casa espírita, aí não é o espiritismo, né? Ele veio com essa ideia de muitos de ser o consolador prometido. E nesse sentido, não existe nada mais completo. Não é academia, não é barzinho com os amigos. Não que isso também faça parte. Lógico que faz. Mas no mais puro, né, do espírito, do íntimo, do que realmente da nossa essência, a casa espírita e a doutrina espírita, ela vem para suprir essas nossas carências e consolar quem precisa ser consolado. Obrigada. Mais alguém? Acho que todo mundo ficou satisfeito. Obrigada, Silvia. Agora que nós ficamos super satisfeitos com essa palestra, que nos abriu mais ainda o nosso entendimento, é o momento chegado de nós doarmos um pouco de nós, já que recebemos tanto. Doar para todo esse planeta nosso, abençoado, em vibrações de muito amor, de muita paz. A paz que está sendo necessária em alguns cantos desta nossa terra. Para que os homens se compreendam mais, se entendam melhor, que coloquem Deus no coração. Que eles sintam a presença do Pai, para que todas as pessoas que dependem deles, desses dirigentes, possam se tornar melhores, mais confiantes, para que haja o progresso em cada um desses cantinhos do nosso mundo.
Vamos vibrando pelas pessoas carentes, as carentes de amor, as carentes de um gesto amigo, de um olhar, a todas aquelas pessoas hospitalizadas, a todas as crianças do nosso mundo, enfim, a todos aqueles que necessitam um pouco desse nosso carinho através das nossas vibrações. Vibrações que acolham, que fortaleçam e que sintam. Tem sempre um irmão ao nosso lado para os amparar. Vamos vibrando por todos os nossos familiares, aqueles mais próximos nossos, que cada um cumpra ao que se propôs a essa doação total nesse círculo familiar. Que nós, que comparecemos aqui, possamos levar a cada um desses, a cada uma dessas criaturas, o que nós viemos receber aqui. Esse amor, essa gratidão, esse discernimento. Que possamos sempre ajudá-los do melhor modo possível. Vamos vibrando por nós mesmos, agradecendo mais uma vez, Pai, pelo reencarne, por essa vida abençoada, onde dia a dia nós vamos mais compreendendo ao que nos propusemos. Que dia a dia nós vamos querendo mais ouvir palavras que nos fortalecem, que nos elevam. E assim, agradecidos, Pai, nós vamos terminando esse nosso encontro, nós vamos voltando para os nossos lares com segurança e muito mais fortalecidos do que aqui chegamos. E que na próxima semana possamos todos nós mais uma vez estarmos juntos para ouvirmos essas palavras tão benéficas, essas palavras de otimismo e incentivo. A todos, que o bom Jesus nos acompanhe, a cada um de nós. Que assim seja, em nome de Jesus.